Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos a algumas informações importantes. Lembra, ó, que retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum. O que significa isso? Na hora que a gente olha o desenho aqui, a sensação que a gente tem, ó, essas aqui são as paralelas, que elas nunca vão se encontrar. Essa é a ideia. E a transversal é essa cortando elas, tá? Então, esse daqui é a nossa ideia, retas paralelas cortadas por uma transversal. Para a gente não ter que escrever retas paralelas toda hora, a gente representa assim, ó, R, duas barrinhas e o S, para indicar que são retas paralelas. Então, a gente tem uma ideia aqui para a gente trabalhar com esses ângulos. A gente tem o seguinte, ó, eu vou marcar esse ângulo aqui, que eu vou dar o nome de A. O que acontece? Por ser oposto pelo vértice, eu sei que esse ângulo aqui vai ter a mesma medida. Vamos dar um exemplo numérico? Se aqui vale 30, eu sei que aqui vai valer 30 também. E se a gente jogar esse desenho aqui, é como se eu recortasse essa parte e encaixasse perfeitinho aqui embaixo, o que significa? Ó, esse ângulo daqui é o mesmo desse. Se eu pudesse fazer isso, recortei aqui e colei esse vértice exatamente aqui, a gente ia ter que é o mesmo ângulo. E para cá também. Então, ó, eu sei que todos esses ângulos que eu marquei aqui vão ser ângulos de 30 graus, porque eles são todos de mesma medida, tá? E aí, a gente, para comparar, a gente pode pensar assim, ó, se eu juntar esse ângulo daqui, o azul, com o rosa, o que a gente vai ter, ó? Os dois juntos, a gente fala que são suplementares. Eles têm que formar 180 graus. Então, esse ângulozinho aqui é um ângulo de 150 graus. Ah, ó, do mesmo jeitinho que a gente fez o outro. Esse é oposto pelo vértice, vai ser 150 graus também. Esse, se a gente jogar a reta de baixo para cá, 150 e 150. O que significa isso? Se eu tenho esses ângulos, Se eu tenho um ângulo, lá no início a gente só tinha um ângulo de 30 graus, um deles. Eu consegui descobrir todos os outros ângulos que eu tenho nessa figura. Então, isso é uma propriedade importante. Eu vou tirar esses valores aqui para a gente aproveitar o desenho. E aí, eu vou generalizar aqui para a gente entender melhor, tá? O que eu tenho, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui de A. Esse de C. Então, ó, a gente põe o chapéuzinho ali para indicar que é ângulo. Então, vou colocar, ó, nomes para eles. Vocês já vão entender por que eu tô fazendo isso. Então, coloquei aqui nome para todos os ângulos. A gente vai classificar esses ângulos, tá? A gente vai dar nome. E aí, o que eu quero que vocês pensem, ó? Nessas situações, a gente tem, ó, par de ângulos. Então, o que eu tenho? Esse par de ângulos, a gente vai dividir em dois grupos. Quem são esses dois grupos? Ó, os alternos e os colaterais. O que significa alterno e colateral? Colaterais. O que significa isso? A gente vai olhar essa parte em relação à transversal. Como assim? Ó, eu vou olhar aqui. O que são ângulos colaterais? Colaterais, o co ali significa mesmo. E lateral significa lado. Ou seja, mesmo lado em relação à transversal. Quem são os ângulos que estão do mesmo lado? Ó, estão à esquerda da transversal. B, C, F e G. São ângulos colaterais. Se eu quiser olhar para o outro lado, ângulos que estão à direita da transversal, a gente vai ter aqui, ó, A, D, E e H. Tá? Então, esses aqui são ângulos colaterais. Essa é a nossa primeira ideia. Segunda ideia que a gente vai ter é de alternos. O próprio nome já diz pra gente, estão lados alternados. Um tá de um lado da transversal, o outro tá do outro. O que significa isso? O B com o A, por exemplo, são ângulos colaterais, O B com o E, por exemplo, são ângulos colaterais, tá? Então, aqui a gente tem algumas propriedades
que a gente vai precisar entender. Então, é mesmo lado em relação à transversal, lados alternos em relação à transversal também. Só que aí a gente faz uma segunda divisão. Aqui nos ângulos alternos, eu vou dividir entre dois grupos, os internos e os externos. Como assim, professor? Vamos entender essa ideia aqui. Eu tenho os alternos e os externos. Quem são eles? Como que a gente faz essa divisão? Vou apagar aqui só para a gente não confundir. O que são? Eu quero ângulos que estão cada um de um lado da transversal, porque eles são alternos, mas o interno significa entre as paralelas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tem que estar de um lado e do outro, mas eles são internos, entre as paralelas. Então, eu vou ter, por exemplo, o C com o E. Tá? Um de um lado, outro do outro. O C com o E. E se eu pensar aqui também, eu vou ter, o D com o F. Observe o seguinte, o D tá de um lado da transversal, o F tá de outro. Mas os dois estão entre as paralelas. Então, a gente fala que a gente tem dois pares ali. O C com E e o D com F. Então, vou apagar aqui para a gente não confundir. São ângulos que estão em lados alternados, mas que estão entre as paralelas. Então, esse daqui vai ser os nossos primeiros lados. Pensa comigo aqui agora, se o interno é entre as paralelas, os externos vão ser fora das paralelas, mas tem que ser alterno também. Ou seja, esse aqui tá do lado de fora, mas eu quero ele com alguém do outro lado. Vai ser o G. Olha lá, porque tem que satisfazer essas duas condições. Tá em lados opostos da transversal e mesmo assim tá em os dois externos. Então, são duas regras. Vou colocar aqui, o meu par é o A com o G. E quem que seria o outro par? Vamos ver. O B é um ângulo externo. Se eu pegar o oposto dele, o alterno dele, é o H. Então, B e H. Vou fazer a mesma coisa agora para os colaterais. Também vou dividir os colaterais entre internos e externos. Então, vamos fazer essa divisão. Quem que vai ser, os internos? Eu quero agora colateral, do mesmo lado. Interno. Quem que vai ser, se eu pego o E, ele é interno. Eu quero quem tá do mesmo lado dele. Vai ser o D. Então, eu vou fazer aqui, é o E com o D. Vou até mudar a cor aqui, que depois você vai entender melhor. Ou se eu pegar o C, olha lá, se eu pegar o C, do mesmo lado do C, é o F. Então, a gente pode fazer isso também. O C com o F. Então, são pares de alternos externos. Pares de colaterais internos. Aí, professora, desconcentrou. Essa vai ser a nossa ideia. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu quero colaterais externos. Ou seja, tem que ser um desses ângulos aqui de fora, porém, eles têm que estar do mesmo lado. Então, o que eu tenho? Quem que tá do mesmo lado que o A? Quem tá do mesmo lado que A é o A, o D, o E e o H. Mas o D e o E são internos, estão entre as paralelas. Então, eu vou pegar ali, o A com o H. E depois, lá do outro lado, se eu pegar o B, vai ter que ser com o G. Então, eu vou pegar aqui, o G com o B. E aí, eu peguei todos os ângulos que a gente precisava aqui nessa figura. Então, eu vou tirar aqui para a gente conseguir interpretar esse desenho. E aí, professora, é muito importante saber esses nomes? É a parte mais importante do conteúdo? Não é, mas pode aparecer em prova para você e pode te cobrar questões mais teóricas. E foi por isso que eu fiz coloridinho aqui, para você entender uma coisa, Observa que eles estão da mesma cor.
Se eles estão da mesma cor, significa que eles têm a mesma medida. Então, ó, quando os ângulos são da mesma medida, a gente fala que eles são congruentes. O que significa congruentes? Mesma medida. Tem o mesmo tamanho. Se eu for lá e medir, eles vão, entre eles, ter a mesma medida, né? O C e o E têm a mesma medida. O D e o F têm a mesma medida. Essa vai ser a ideia. E se eu vou para os colaterais, observa, eu vou até mudar a cor aqui, que eles estão com cores diferentes. É cada um com uma cor. Se é cada um com uma cor, significa que eles não têm a mesma medida, tá? Então, eles não são congruentes. Mas vamos voltar aqui no desenho. Quando eu pego um rosa com um azul, ó, peguei um rosa com um azul, deu meia volta. Se deu meia volta, a soma é 180. Quando a soma dá 180, a gente fala que são ângulos suplementares. O que significa, então, ângulos suplementares? Que a soma é 180 graus. Isso vai ajudar muito a gente na hora de fazer os exercícios. Para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, vou dar uma pausa aqui, tá? E tem o próximo vídeo que eu vou resolver alguns exercícios, alguns exemplos. É fundamental você assistir o próximo vídeo para você conseguir fazer suas atividades.